Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula de redação. Hoje nós vamos trabalhar as figuras de linguagem que a gente estava trabalhando, né, na primeira unidade, e vamos continuar. Eu já tinha explicado para vocês, né, tinha trabalhado algumas figuras e explicado o que era figura de linguagem, né, são recursos estilísticos usados para dar mais ênfase à comunicação, deixar o texto mais bonito. A gente usa muito, né, figura de linguagem nos nossos poemas, nas nossas poesias, né, dando significado, substituindo a palavra, dando um significado, outro sentido nela, né? Então as figuras de linguagem, as nossas linguagens, elas são de sentido denotativo e conotativo. O sentido denotativo é a linguagem seu sentido literal, seu sentido normal. Seu sentido conotativo é a linguagem já desfigurada porque ela usa uma figura que não é própria. E aí a gente usa muito, né, nos nossos textos, poemas, poesias, os autores, os poetas usam muito figuras de linguagem. Então, as figuras de linguagem, elas se dividem em figuras de palavras, de pensamento, de sintaxe ou de construção. Nós hoje vamos trabalhar sobre as figuras de palavras, que são aquelas que são associadas ao sentido da palavra, o significado da palavra no texto, né? Ela faz essa associação. Então, as figuras de palavras são metáfora, comparação, metonímia, catacrese, antonomásia. Vamos ver como cada uma delas, né, faz essa transformação. Primeiro vamos para a comparação. A comparação é a figura de linguagem que ocorre quando eu estabeleço uma relação, né, de comparação, duas palavras que se identificam, né, o significado delas se identifica, então eu faço essa comparação. Meus olhos são verdes como o do meu pai. Então eu estabeleci, né, essa comparação com duas coisas que se identificam, que é o verde dos olhos meus com os verdes dos olhos do meu pai. E usei o termos comparativo, porque na comparação a gente usa os termos comparativos, como, igual, que nem, tal qual. Já a metáfora, por outro lado, temos a metáfora que também é uma comparação. Eu estabeleço uma relação de comparação, né, entre duas palavras que se identificam, mas eu não uso os termos comparativos, como, igual, que nem, tal qual. Eu faço uma comparação sem eu estar usando esse termo. Por exemplo, seus lábios são mel. Eu fiz uma comparação, né? Estabeleci uma comparação da doçura do mel com a doçura dos seus lábios. Então aí eu só não usei os termos comparativos, mas eu estabeleci uma relação de comparação, né? Entre duas palavras que se identificam, né? São ligadas só que a comparação são ligadas por elementos conectivos. Por exemplo, meu pensamento é um rio subterrâneo. Eu fiz uma comparação, só não usei como, né? Eu quis dizer que o meu pensamento é profundo, como um rio, só não usei o termo comparativo, então é metáfora. Eu estabeleci uma comparação a profundeza do meu pensamento com a profundeza do rio. Aí nós temos a catacrese, que a catacrese ela consiste em transferir, né, a palavra original, né, que já é usada, ela como se ela fosse emprestada, para usar na palavra. Por exemplo, ela embarcou no trem das 11. Embarcagem é uma palavra usada para quem vai de barco. E aí ela foi e usou nessa frase. Ela embarcou no trem das 11. Aí a metonímia, ela se divide em vários. Nós temos vários tipos de metonímia. Todas elas é o significado da palavra na oração, né? Ela associa, né, o significado. O autor pela obra, eu gosto de dizer assim, eu gosto de ler Jorge Amado. Eu coloquei a obra o autor no lugar de colocar a obra. Você não lê o autor, você lê a obra de Jorge Amado, né? Então eu fiz essa troca do autor pela obra. Ninguém lê Jorge Amado, a gente lê a obra de Jorge Amado. O nome do autor foi mudado. O efeito pela causa. Eu ganho a vida com o suor do meu trabalho. O suor do meu trabalho é o efeito. Então eu troquei, né, pela causa. Eu não ganho a vida com suor. O suor do meu rosto é o efeito. É o efeito, quer dizer, é o resultado, né? E ele está sendo usado no lugar da causa. O continente pelo conteúdo. Ela comeu uma caixa de chocolate ontem. Ela não comeu a caixa de chocolate, ela comeu o produto para dentro da caixa, que é o chocolate. Então aí também é uma figura chamada metonomásia, né? Troca, substituição das palavras. O lugar pelos seus habitantes ou produtos. A gente costuma dizer, Porto é uma cidade que ele fabrica vinho, conhecida muito como a cidade que fabrica o vinho. Aí a pessoa vai dizer, eu tomei um vinho, eu tomei um Porto. Substituiu, né, o lugar pelo seu produto.
O lugar era porto. Em vez dele dizer o produto que era vinho, ela disse porto. Então é a figura de linguagem chamada metonímia. A parte pelo todo. Você diz, não há teto para os pobres morarem. Quer dizer, não há casa. O todo era a casa. Ela substituiu na parte que é teto. É uma figura de linguagem chamada metonímia. E a matéria pelo objeto. Ela não tem um níquel. Então ela usou níquel, é usado no lugar da coisa fabricada, né? Ela mudou. Da coisa fabricada que ela quiser, ela não tem dinheiro. Então a matéria pelo objeto. E a antonomásia ocorre quando ela usa as características. Ela substitui o nome próprio pela qualidade ou característica. Em vários livros a gente vê, até em livros, né, costumo dizer, né, o poeta dos escravos, em vez de dizer Castro Alves, né, a gente diz poeta dos escravos. Por quê? Porque ele foi um autor que ele defendeu, né, a causa dos escravos, ele era baiano, e o trabalho dele era muito ligado, os poemas dele, as poesias dele, né, ele defendia muito, trabalhava muito, colocava muito de uma forma muito bonita, né, a defesa dos escravos. Aí ele ficou conhecido como poeta dos escravos. Mas não diz Castro Alves, o poeta dos escravos, né, a característica, né, dele defender a escravidão nos poemas dele, aí diz o poeta dos escravos, não diz Castro Alves, né? Então ele foi substituído por escrever poemas, né? E aí ele ficou com esse nome e não diz mais Castro Alves, já diz o poeta dos escravos. Então eu fiz a substituição do nome próprio pela característica, né? Ou pela qualidade dele. Então essas são as figuras de linguagem que estão dentro das figuras de palavras que estão dentro da figura de linguagem, né? Nas próximas aulas vamos estar trabalhando as outras figuras. Então vocês viram, eu agora vou estar mostrando para vocês uns exemplos, né? Para a gente estar visualizando melhor os exemplos, para vocês verem como é que eu faço, né? Essa mudança, né? Do significado das palavras, né? Eu transformo colocando ela numa linguagem conotativa. Quebrei o galho da árvore. Então eu quebrei o galho no sentido mesmo da árvore. Eu chego lá e quebrei o galho. Então quebrei aí está no sentido denotativo, sentido próprio. Aí eu transformo. O presidente quebrou o protocolo do ministério. Eu transformei, quebrei aí não foi no seu sentido literal, no seu sentido próprio. Eu usei uma figura de linguagem. Como se ele quebrou, como se ele tivesse rompido o protocolo do Ministério da Saúde. Ele está fazendo o protocolo de outra forma, corrompeu. Não está mais da mesma forma. Então ela já teve um significado, né, diferente, aí chama-se linguagem conotativa. O quebrei aí nessa segunda oração ficou linguagem conotativa, sentido figurado. O escravo fugiu para o quilombo. Então, escravo aí está no sentido denotativo, né, a palavra no seu sentido próprio. Aí quando eu digo, não seja escravo da moda, eu estou usando escravo no sentido conotativo. Uma linguagem de sentido figurado. Eu quis dizer o quê? Eu quis passar que você não fique submisso a essa questão da escravidão, da moda, né? Que você não fique ligado a isso, preso a isso, porque escravidão é prisão. Aí eu usei, não seja escravo da moda, quer dizer, como se eu fosse preso ao uso de coisas que estão na moda. Então eu já usei nessa frase escravo no sentido conotativo. Né? E na primeira, não, escravo fugiu de para quilombo era realmente na linguagem conotativa. Quebrei o espelho da minha mãe. Então o espelho aí, a palavra espelho está no sentido denotativo. Eu estou fazendo uma relação do significado próprio, no seu sentido literal da palavra, que é o concreto. Eu fui lá e quebrei o espelho. Agora, quando eu digo, né, palavra espelho, meu pai é meu espelho. Eu quis dizer o quê? Eu me espelho no meu pai. Eu me vejo nos exemplos dele. Eu me olho nele. Mas a palavra espelho aí, o sentido dela é conotativo. Não é o sentido literal, denotativo. Eu usei uma figura, né? Que são muitas as figuras de linguagem que a gente pode estar, né, usando, fazendo uma relação, né, de significado, estabelecendo uma relação. Conforme metáfora, comparação, ou metonímia, ou catacrese, antonomásia, são essas figuras de palavras. Então aí a gente vai estar continuando com o nosso assunto, né, sobre as figuras, que ainda tem as de pensamentos.
as de sintaxe ou de construção, que eu já tinha trabalhado um pouco com você já do pensamento, já na primeira unidade, né? E aí a gente vai estar trabalhando, foi a antítese e paradoxo, e aí a gente vai estar trabalhando também as de construção, que as figuras, as antíteses e paradoxos pertencem às figuras de pensamentos, que a gente trabalhou antes, quando a gente estava terminando a primeira unidade, e íamos partir para as figuras de palavras, né? As de pensamentos, elas estão relacionadas mais à ideia, né, do contexto, e as figuras de palavras é o significado da palavra, ela é associada ao significado da palavra, como eu dei aqui os exemplos, né? Metáfora, comparação, metonímia, catacrese e antonomasia. Então, termina aqui a nossa aula de hoje. Vocês vão fazer as atividades, né? E enviar para o meu privado. Qualquer coisa eu vou estar tirando dúvidas. Ok? Até a próxima.